Comigo em Gênesis capítulo 18, dando continuidade às exposições neste livro. Gênesis capítulo 18, a exposição será do verso 1 até o verso de número 15. Gênesis capítulo 18, do verso 1 até o verso de número 15. Assim diz, meus irmãos, a palavra bendita do nosso Deus. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra. E disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho, tenro e bom, e deu-o ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite, e o novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles. E permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando à porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho também o meu Senhor terei ainda prazer. Disse o Senhor a Abraão: porque se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso bendito Deus, quero te pedir, Pai, que o Senhor, neste momento, que a tua palavra é aberta para ser exposta, que o Senhor se agrade de me usar nesta manhã na pregação da tua palavra, Pai. Usa-me para o louvor da tua glória na pregação, que eu seja um instrumento teu na proclamação da tua palavra, no ensino, que tudo seja falado com clareza, que haja entendimento daqueles que estão aqui. Fala também, Senhor, ao coração de cada um deles, instruindo-os, exortando-os, encorajando-os. Também, Senhor, salva aqueles que não conhecem a Ti, vivificando o coração deles. Usa-me, Senhor, apesar das minhas debilidades, apesar das minhas fraquezas, e que o Teu nome, Pai, seja honrado e glorificado aqui neste momento. Só o Teu nome. É o que te peço, ó Deus, em nome de Cristo Jesus, o Teu bendito Filho. Amém. Nós vimos nas últimas exposições o Senhor Deus, o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor Yahvé, agindo como sempre tem feito em favor do seu povo.
Nós vimos em exposições anteriores que o Senhor Yahvé é aquele que ele entra e está num relacionamento especial com aqueles que são seu povo. Nós vimos que o Senhor Yahvé, ele entra num relacionamento pactual com Abraão, e não somente com Abraão, mas com Abraão e toda a sua posteridade. Abraão, então, é aquele que tem o Senhor por seu Deus, e Abraão e a sua descendência são o povo do Senhor Deus. Então eles estão num relacionamento maravilhoso, num relacionamento de pacto, de aliança agora entre o Senhor e aqueles que são o seu povo. Nós vimos que o fato de eles estarem num relacionamento pactual com Deus concede para eles privilégios, bem como deveres que eles devem assumir neste relacionamento pactual com Deus. Vimos também que este Deus que entrou no relacionamento pactual com eles é o Deus que estabeleceu também externamente um sinal externo que aponta para a realidade de que aqueles que estão no relacionamento apontam e revelam quem são aqueles que estão no relacionamento pactual com Ele. E nós vimos que o sinal externo que o Senhor estabeleceu foi a circuncisão. A circuncisão marcaria quem são aqueles que pertenciam à igreja do Senhor Jesus Cristo na antiga aliança, no Antigo Testamento. Nós vimos então que este selo deveria ser aplicado, e aplicado a todos aqueles garotos que nasciam na casa de Abraão, ao 8º dia. Nós vimos que esta realidade da circuncisão aponta para algo que nós praticamos hoje na Igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que a circuncisão, posteriormente, ela foi substituída pelo batismo. Nós entendemos então que aqueles que eram circuncidados ao 8º dia eram crianças. Este mesmo sinal e selo é aplicado a ela, há um sinal e selo aplicado a estas crianças, mas já não agora a circuncisão, não há mais derramamento de sangue, mas agora através do batismo, quando a água é aspergida sobre a criança. Que as crianças, elas também são membros do pacto. E que por serem membros do pacto, têm por direito serem batizadas. Então se trata de fato de um dever, e nós vimos que aqueles que não batizam os seus filhos, ou aqueles que não circuncidavam os seus filhos na antiga aliança, estavam pecando contra o Senhor. E que o Senhor não se agrada disto. Abraão, posteriormente então, revelando ser um homem obediente a Deus, mesmo tendo vacilado na sua fé no Senhor, mais uma vez, e nas suas promessas, ele é exortado pelo Senhor que se revela a ele, e ele então vai fazer a vontade do Senhor como homem obediente. E nós vimos que ele batizou, ou melhor, ele circuncidou, não somente ele foi circuncidado, mas também todos aqueles que eram da sua casa. E nós vimos isto na última exposição que fizemos aqui. Então nós chegamos agora ao capítulo de número 18, onde nós encontramos, meus irmãos, mais uma vez, o Senhor se revelando ao seu povo. O Senhor reafirmando as suas promessas. Mas também encontramos, mais uma vez, na vida daqueles que são o povo do Senhor, incredulidade e pecado. Incredulidade e pecado, mais uma vez, são evidenciadas aqui. Mas, apesar disto, o Senhor se revela como aquele que é fiel às suas promessas. E que apesar das falhas, das faltas, dos pecados, da incredulidade daqueles que são o seu povo, ele permanece fiel às suas promessas. Então atentamos, meus irmãos, inicialmente para o verso de número 1 de Gênesis capítulo 18, quando o texto nos diz: apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre. Você certamente deve se lembrar de Manre, aquele que estava como aliado do próprio Abraão no conflito e guerra que ele se envolveu noutra ocasião.
E então o texto vai dizer que apareceu o Senhor, e aqui o Senhor Yahvé apareceu a ele, e aqui vejam que é uma descrição de Moisés acerca do que aconteceu ali. Porque como veremos um pouco mais à frente, talvez o próprio Abraão, inicialmente, não sabia ou não entendia que o próprio Senhor estava se manifestando para ele ali. Porque em outras ocasiões que nós contemplamos o Senhor se apresentando, é o Senhor falando com ele, e então ele imediatamente sabe que é o próprio Senhor Yahvé que está diante dele. Aqui Moisés nos deixará claro que o Senhor apareceu ali para Abraão. Apareceu o Senhor a Abraão nos cavalhais de Manre. E veremos um pouco mais à frente como foi esta a aparição dele. Então o Senhor se manifesta ali para ele, mais uma vez, o Senhor Yahvé, o Deus pactual. E em que ocasião o Senhor faz isto? O texto nos dirá. Quando ele estava assentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Então veja, ele estava ali entre os carvalhais, entre várias árvores, ali também tinha a sua tenda. O que aconteceu ali naquela ocasião então? Abraão, ele estava assentado, e o que nós entendemos aqui é que Abraão provavelmente estava descansando. Ele teve um período longo de serviço durante o dia, e então no maior calor do dia, ele então decide descansar um pouco. Ele estava ali para repousar um pouco junto ali à sua tenda, próximo aos carvalhais. E ele estava ali tirando um pouco de uma soneca, um cochilo. Ele estava descansando um pouco o seu corpo de todo o serviço que ele certamente havia feito naquele dia, que certamente era um dia de trabalho para este homem. Abraão certamente era um homem diligente nos seus afazeres. Ele estava então trabalhando duro durante o dia e então um calor muito grande. Eu acho que você sabe o que é isso. Será você trabalhando aí a manhã inteira, calor grande em cima da cabeça, e então chega um momento assim que você às vezes se encosta próximo a um lugar que tem alguma sombra, a vontade é, dar um cochilinho, um descanso, e é como se o Abraão estivesse descansando então naquele momento, para posteriormente voltar para o seu trabalho, para os seus afazeres naquele dia. Então ele estava ali. E justamente naquela ocasião, no calor do dia, quando estava tudo muito claro diante dele, algo acontece. Versículo 2 nos diz: levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Interessante isso que acontece aqui. Porque Abraão, provavelmente entre um cochilo e outro, talvez, de repente, ele percebe, ele olha e percebe que 3 homens estão vindo na direção deles. E estes homens, eles surgem do nada. Do nada, estes homens surgem ali. E então, Abraão, ele percebe que tem homens se aproximando ali, vindo em sua direção. E o que acontece? O texto vai nos dizer que ele olhou e estes 3 homens de frente, de pé em frente dele. Vejam só que coisa, né? De onde esses homens vieram? Nós veremos quem são esses homens. À medida que formos expondo o capítulo 18, perceberemos com mais clareza quem de fato são, mas esses homens surgem repentinamente diante de Abraão. O que acontece então? Quem são estes 3 homens de pé em frente dele? Algumas pessoas vão olhar para esta realidade deste texto e dirão assim: 3 homens, 3 pessoas, as 3 pessoas da Trindade. Se trata de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo se manifestando ali. Essa é uma interpretação que não é uma interpretação sustentada pelos reformados, por nós que olhamos para este texto e quando consideramos o contexto e veremos mais à frente, no caso de Sodoma e Gomorra, veremos que não se trata das 3 pessoas da Trindade. Tem 2 anjos envolvidos aí. 2 anjos, inclusive, que estarão envolvidos ali naquilo que acontecerá em Sodoma e Gomorra. Passarão por apertos ali entre aqueles homens perversos daquela região, mas também estarão envolvidos no juízo que virá sobre aqueles
povos perversos. Então, o que nós entendemos aqui é que, de fato, há 2 anjos. E você pode pensar assim, mas como assim 2 anjos? Porque quando você vai estudar um pouco de teologia sistemática e vai ver um pouco sobre o que são anjos, anjos eles não possuem um corpo como nós. Mas o que acontece ali? Bom, é difícil explicar isso aqui, o que acontece. Alguns tentam especular algo acerca disto, eu prefiro não especular. O que eu quero dizer, e a Escritura diz, nós podemos crer, é que eles possuíam corpos naquela ocasião reais. Corpos visíveis, que poderiam ser apalpados ali. Então, corpos foram providenciados ali, eles possuíam corpos naquela ocasião, naquele tipo de manifestação que eles estavam fazendo ao próprio Abraão naquela ocasião. Então, são anjos que aparecem diante dele. Mas há uma terceira pessoa. Quem é esta terceira pessoa? A compreensão que nós temos, e à medida que formos expondo o texto, nós concluiremos isto, é que se trata do próprio Senhor. O Senhor manifestando-se ao próprio Abraão ali, ainda que ele inicialmente provavelmente não tenha reconhecido ou identificado que se tratava do próprio Senhor, mas o próprio Senhor ali diante dele em forma corpórea. Os olhos dele não estavam contemplando Deus em essência porque Deus é espírito, como nós sabemos. Mas ele estava sendo revelado ali. Era o Senhor, Deus, Yahvé, quem estava ali entre aqueles 2 homens, ou melhor, 2 anjos. O que acontece então aqui? Abraão contemplando eles ali diante dele, Abraão vai ter um gesto que é de fato muito interessante. Ele não vai ficar prostrado, assentado, assim, descansando, não. Ele não vai pensar assim, puxa, meu momento de descanso aqui, eu não vou me erguer daqui. Não, é interessante que o texto vai nos dizer que vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro. Então, vejam que ele contemplou aquilo e então ele se levanta, ele vai ao encontro desses homens que estão diante dele e então ele se prostra em terra. O que alguns estudiosos vão dizer é que quando Abraão ele se prostra, se trata de um tipo de gesto que era também comum naquele período, daqueles dias. Era quando alguém se deparava com outras pessoas, eles como que na disposição e no interesse de servir, ao se prostrar, é como se estivesse demonstrando o seguinte: eu estou ao seu dispor. Eu estou aqui para servi-lo. Eu estou aqui para honrá-lo. É uma espécie de gesto de humildade diante daqueles que estão diante dele. Então, Abraão, ele se prostra, colocando-se nesta condição de humildade e de serviço diante daqueles 3 homens, os 2 anjos e o próprio Senhor que está diante dele. Então, nós já começamos a perceber aqui muito da disposição de Abraão nesta ocasião. Nós veremos um pouco mais à frente o que o Novo Testamento vai dizer acerca disto e que, de fato, o texto até corrobora com isto, o texto com a ideia de que Abraão inicialmente não identificou com muita clareza quem eram aqueles ali, porque você pode olhar rapidamente comigo, depois nós voltaremos para esse texto, mas para Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13, versos 1 e 2, diz assim: seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Interessante. Alguns, sem saber, acolheram anjos. O que geralmente se entende é que esse texto está fazendo referência ao caso de Abraão aqui também.
Então, é como se ele, sem saber, tivesse acolhido aquilo ali na sua casa, entre ele, na sua tenda. E então, mas o que é interessante é a disposição dele. E aqui, então, no versículo 3, nós encontramos Abraão, então, falando. E disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Aí aqui entra, então, um texto onde vai existir um tipo de divergência com respeito ao que significaria aqui Abraão dizer Senhor meu, no sentido de, será que Abraão, ele sabe agora, ou ele já está começando a perceber que se trata do próprio Senhor diante dele? Ou será que ele está falando Senhor aqui, mas no sentido de uma palavra de respeito, porque a palavra que aparece aqui é a palavra Adonai. E Adonai pode significar Senhor, de fato, referindo-se ao Deus, a Deus, mas Senhor também é usado referindo-se a alguém que é superior a outra pessoa. Nós veremos, por exemplo, mais à frente, Sara chamando Abraão de Senhor. A palavra que está lá é Adon, é Adonai. É a mesma palavra. Então, alguns vão dizer assim, mas será que ele sabia quem é que está ali diante dele a partir deste momento? Bom, meus irmãos, vai haver divergência neste sentido, mas o ponto é o seguinte: tendo ele reconhecido que se tratava do Senhor ali, ou não, o que acontece é que o próprio Abraão, ele deseja ardentemente que aqueles que estão diante dele, sejam acolhidos ali e permaneçam com ele. O desejo dele é que eles não passem direto, mas que permaneçam ali junto a ele. Ele deseja assim, que o Senhor ache graça diante de mim. Que o Senhor não passe tão depressa, mas permaneça. Que fique aqui. Rogo-te que não passes do teu servo. Ele vai demonstrar na prática a razão disto. O que é que ele queria fazer? Veja, ele mesmo se denomina de servo. Ele queria servir de fato. Ele queria, de alguma forma, trabalhar em favor daqueles que estavam ali na sua própria casa. E é interessante, então, o que ele vai dizer. Versículo 4. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Então, ele começa agora já a demonstrar muito daquilo que nós falaremos um pouco mais à frente, da sua hospitalidade. Ele vai dizer, traga-se um pouco de água. Para quê? Para lavar os pés. Porque naquele contexto, muitos, quando não andavam a camelos ou em outras coisas, eles andavam a pés e as estradas cheias de poeira e tudo sujavam os pés. Então a ideia é lavar os pés dele. Ele deseja isto, mas não somente que eles lavem os pés para que fiquem talvez um pouco mais confortáveis com os pés limpos, mas ele deseja também que eles repousem. Encontra aqui um lugarzinho para ficar, para descansar um pouco da caminhada que vocês fizeram. Então ele faz um real convite ao descanso. Mas não somente isto. Ele vai dizer ainda, versículo 5, trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo. Depois seguireis avante. Então, aqui ele vai mostrar que ele não somente está disposto a lavar os pés, a disponibilizar para eles um espaço para o descanso, mas também ele ainda vai tentar providenciar alimento. E não pouco, nós veremos. Muito. Ele vai tentar apresentar um banquete. O propósito dele é que estes homens que, ele imagina, andaram provavelmente muito, precisam então ser fortalecidos. E o alimento então vai ajudá-los, porque
eles provavelmente estão aqui de passagem, não para permanecer. Eles estão aqui passando junto à minha terra, junto à minha tenda. E então nós vemos que o texto vai nos dizer que aqueles que foram acolhidos por Abraão daquela forma, imediatamente dizem, faze como disseste. Vejam, meus irmãos, o que esta primeira porção, e nós consideraremos na segunda o restante, a prática disto pode nos ensinar. Estes versos iniciais nos ensinam muito sobre o que nós chamamos de hospitalidade. Sobre a ideia de você receber em sua casa ou em qualquer outro lugar pessoas, acomodando-as e recebendo-as com alegria e tudo mais. É um ponto que, quando eu pensei e estava estudando esse texto, eu pensei assim, puxa vida, graças a Deus, na nossa congregação, eu tenho experimentado isto, né? Assim, desde quando cheguei, eu pensei assim, puxa, o que eu vou falar, né? Será que eu vou exortá-los a fazerem isso? E talvez a ideia é encorajar, né? A permanecer fazendo. Mas assim, eu de fato me admirei, porque não é comum, poucas igrejas, você vai encontrar, de fato, irmãos, em sua grande maioria, dispostos e interessados em acolher, receber, ajudar, ter na sua casa para dormir, para comer e fazer tudo. Infelizmente, é uma realidade que você não encontra em muitas igrejas por aí. Mas aqui eu tive a graça de experimentar isso desde quando cheguei. Quando me perguntavam assim, Rafael, como é que está sendo aí tua experiência no Pará? Rapaz, está sendo tranquilo demais. Mas qual é o processo da adaptação e tudo? Como é que as coisas estão caminhando? Meu irmão, eu acho que a forma que eu fui acolhido aqui na região, pelos irmãos da igreja, fizeram com que qualquer tipo de temor, receio, angústia, preocupação, dificuldade para uma adaptação, passassem sem dificuldade. Porque eu fui acolhido por muitos como um pai, como um filho, como um irmão, como um neto, enfim. E isto me trouxe tranquilidade e paz para poder viver. Então, é algo que a nossa igreja, graças a Deus, tem a prática de fazer. É a ideia de fato, serem hospitaleiros. E realmente, meus irmãos, isso se trata de um dever de todos nós. Coisas que nós temos muito para melhorar. Eu tenho muito que melhorar nesse sentido. E o texto nos aponta justamente para esta lição. Porque foi justamente isto que foi dito, inclusive, acerca do que aconteceu com Abraão, e em Hebreus nos é dito, no texto que nós lemos, e mais uma vez voltaremos para ele, Hebreus capítulo 13, nos disse exatamente isto. O que foi que aconteceu ali? Hebreus capítulo 13 diz, versículo 2, não negligencieis a hospitalidade. Então vejam que nos é apresentado aqui, segundo a interpretação do Novo Testamento, esta prática que não deve jamais ser negligenciada. Mas ainda nós podemos olhar para outro texto, ainda no Novo Testamento, Romanos capítulo 12, verso de número 13. O que é que nos diz Romanos capítulo 12, verso de número 13? Diz assim a palavra: compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Então vejam que não deve ser negligenciado, mas deve ser o quê? Praticado. Então aqueles que atentam para estas palavras, não tendo somente exemplo de Abraão, não, mas a palavra nos prescrevendo isto é algo maravilhoso. Mas infelizmente, meus irmãos, realmente é algo em que muitos e muitos falham por aí. Já cansei de ouvir de muitas, e já estive envolvido, inserido em igrejas, né, obviamente, onde acontece de chegar pessoas na igreja e então considera a questão da hospitalidade neste sentido também. Quando chegam pessoas e então não há nenhum tipo de acolhimento ou de
recepção, de hospitalidade. Porque se você é membro, por exemplo, desta congregação, aqueles que se achegam a nós como visitantes, por exemplo, é um dever meu, é um dever seu, chegar na pessoa e, opa, tudo bem, seja muito bem-vindo, uma alegria, um prazer ter você aqui. Vejam, é importante que façamos isto. É um dever meu e seu, como membros desta igreja, a agir assim. Chegar alguém, então, nós com alegria recebermos e então procurarmos conversar um pouco com essa pessoa. Aí você talvez pense assim, mas eu sou muito vergonhoso. Tenha vergonha na sua vergonha. Você deveria se envergonhar de ser vergonhoso. Por que razão eu sou vergonhoso? Por que razão eu tenho vergonha de falar com outras pessoas? Isso pode ser um problema. Pode ser, inclusive, temor de homens ou não. Será que essa pessoa vai se agradar de mim? Será que ela vai achar que eu sou muito apressado, falo demais? Será que ele não vai gostar da forma que eu vou abordar? Mas será que ela vai me rejeitar? Vai que de repente alguma coisa... Isso é temor de homens. É pecaminoso, inclusive. Então, de fato, deveríamos nos envergonhar, se temos vergonha, de nos aproximar de alguém e falar. É nosso dever, é meu dever, é seu dever fazer exatamente isto. Chegar, então, apertar a mão. Não precisa falar muita coisa, não, de repente. Não, seja bem-vindo, um prazer ter você aqui. Muito obrigado. Pronto. Acabou. Né? É dessa forma que funciona. Então, de fato, isto deveria ser algo cultivado nas igrejas por aí. Em todas as igrejas. Não deveria ser uma característica como algumas pessoas falam por aí, inclusive. As igrejas batistas recebem melhor as pessoas. Os presbiterianos são meio... Não fala não, mas os batistas eles são bons. De fato, parece ser isso, né? Você vai em igrejas batistas por aí, o pessoal... No lugar errado, no momento errado, inclusive, às vezes, né? Tem até umas músicas no meio e... visitante e sai apertando a mão e abraçando e tudo mais, não é ocasião para isto, mas eles são envolvidos com esse tipo de receptividade, hospitalidade. Mas vejam e considerem aqui a questão da hospitalidade no lar, de fato. É algo que nós devemos realmente abrir as portas das nossas casas para receber pessoas. E não tem que ser necessariamente alguém com quem eu tenho um longo tipo de relacionamento com aquela pessoa, não. Se alguém se chega a nós e há de fato uma necessidade, aqui muitas vezes, né, a necessidade, pessoas que moram longe, às vezes tem que ser acolhido em alguma casa e tudo mais, alguém que está de passagem, por que nós fazemos o que fazemos? Nós fazemos isto porque realmente há uma necessidade daquelas pessoas e porque também aquilo que nós possuímos não é nosso, não. O que você possui não é seu. Nós somos apenas mordomos daquilo que o Senhor nos concedeu para administrarmos nesta vida. Então, o homem jamais pode pensar assim, é meu e acabou-se, então não quero dividir com ninguém, eu não quero dividir minha casa, não quero dividir meu espaço, não quero dividir meu alimento, eu não quero dividir o meu tempo que eu poderia então estar relaxando aqui, eu estou tendo então que estar servindo e fazendo alguma coisa aqui. Este é o ponto. O que você possui não é seu. É para o Senhor, é do Senhor, é para o serviço daqueles que estão ao seu redor também. Então aqui mais uma razão, que talvez você não tenha pensado nisso, mas uma razão para encorajar você a permanecer sendo um hospitaleiro. E quando nós pensamos sobre essa questão de servir e de ajudar alguém, nós podemos pensar em outras questões também. Como é feito aqui? Sair da sua casa, dar carona a outras pessoas. Veja, o carro que você tem não é seu, o carro que você tem é dos seus irmãos em Cristo também. Para que você possa servi-los, trazendo, levando, carregando, levando para lá, levando para cá. É o nosso dever. Então, quando nós falamos sobre a ideia de hospitalidade e pensamos na questão da generosidade, bondade e serviço, envolve tudo isto. Que o Senhor, de fato, sendo o nosso Deus, Ele requer de nós. O nosso Senhor, Ele, inclusive, é o nosso maior padrão para a questão de hospitalidade. Sendo nós pessoas indignas de serem recebidos no seu seio, Ele nos recebeu através do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Vejam que o Senhor é aquele que, com
com graça, sendo um grande e generoso hospitaleiro, é aquele que nos recebe na sua mesa, quando desfrutamos do alimento espiritual na ceia. Então, o nosso Senhor, Deus, Ele é o nosso maior exemplo e padrão de hospitalidade, generosidade, bondade e serviço. Sendo Ele este nosso padrão, devemos nós agir semelhantemente a Ele. Então, isto é requerido de nós, pelo exemplo do nosso próprio Deus, pelo que Ele exige de nós através da sua palavra. Então, meus irmãos, o meu encorajamento é: siga praticando isto, porque é algo louvável dividirmos, acolhermos e recebermos em nossos meios, em nossa casa, nas suas casas, pessoas junto a vocês. A hospitalidade é coisa bíblica. Coisa bíblica. E Abraão se mostra aqui como um dos exemplos que poderíamos ter de alguém que agiu assim. Mas então o texto continua, e então ele vai dizer o seguinte ainda sobre este gesto de Abraão. Ele vai dizer: apressou-se, pois, Abraão, verso 6, para a tenda de Sara, e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor e farinha, e faze pão assado ao borralho. Então, vejam só, agora Abraão ele vai começar a se mostrar não somente como alguém que é um bom hospitaleiro, mas ele vai se mostrar como alguém também que tem uma excelente organização do seu lar e como alguém que age rapidamente e que também delega funções, papéis para aqueles que estão no seu lar para o bom andamento das coisas. Vejam que é um hospitaleiro que também age adequadamente para receber a melhor forma. O que acontece aqui? Ele vai dizer: Abraão para a tenda de Sara. E essa ideia de tenda de Sara não existe. Era a tenda que era deles. Talvez ela tivesse um compartimento ali, mas era a tenda de Abraão, onde Sara morava junto a ele. E então ele vai se voltar para ela e vai dizer: olha, amassa depressa 3 medidas de flor e farinha e faze pão assado ao borralho. Então ele está mandando aqui fazer, era um pão achatado naquele período, um pão, parecia uma bolacha grande assim, e ele vai dizer assim: olha, faça. E não é pouco pão aqui, é muito pão. Abraão, ele não pede para ela fazer um tiquinho aqui para pegar, dividir um pedaço do pão com o outro, não, é uma quantidade de comida para que eles pudessem, de fato, encher a barriga. Mas não somente isso, o verso 7 nos diz: Abraão, por sua vez, agora então ele mesmo, correu ao gado, tomou o novilho tenro e bom, e então deu ao criado que se apressou em prepará-lo. Então aqui Abraão ele vai correr para pegar um dos seus animais, para então que ele fosse morto para ser comido ali naquele banquete que ele estava preparando. E agora o que ele vai fazer? Não sua esposa, ele vai ordenar que um servo então possa pegar aquilo ali e então fazer exatamente aquilo que ele estava desejando. E então o versículo 8 diz: tomou também coalhada e leite, e o novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles. Então vejam que banquete, que abundância de comida. Abraão então colocou ali à disposição daqueles homens. O desejo dele é que eles de fato comessem, se deleitassem, desfrutassem daquilo ali. E o texto ainda vai nos dizer: e permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore, e eles comeram. Interessante, né? Então, Abraão, depois de ter feito tudo isso de modo tão organizado, ele foi diligente. É alguém que demonstra aqui diligência e alegria em servir. Não é alguém que recebe na casa: essa pessoa está aqui na minha casa de novo, está chateado, mas está fazendo, né? Não, ele está fazendo com diligência. Ele está fazendo com alegria aquilo. Organizando tudo para servir da melhor forma possível. É algo que nós devemos considerar sempre, né?
em tentar ser diligente naquilo que nós fazemos, inclusive na hospitalidade. Isto é serviço. Estamos servindo a Deus quando servimos a nossos irmãos. É a Deus que nós servimos. Mas vejam, ele ainda se coloca de pé ali, é como se ele tivesse assim, não é supervisionando, vão comer demais, meu irmão, vão achar, levar minha comida toda. Rapaz, fica difícil desse jeito, viu? Como dizem, crente come demais, meu irmão, é um negócio absurdo. Não, ele estava ali para supervisionar isso, não. Ele estava ali, é como se colocando à disposição, tipo assim, eu estou aqui, né, para servir. Como que pronto para atender as necessidades. Às vezes acontece isso, né? Você está lá na casa de alguém e a pessoa não senta, ela fica aqui, o que é isso? Não, está vendo se está faltando alguma coisa, se precisa colocar algo mais ali, se está faltando um suco, algo na jarra, mais um pouquinho de feijão ali, macaxeira e tal. Então, as pessoas estão assim. É assim que Abraão ele realmente age. A postura de alguém que realmente deseja servir aqueles homens. É interessante. O que acontece? Eles comem. Eita, anjos comeram realmente. O texto nos diz que eles comeram, de fato, ingeriram o alimento, como nós ingerimos. Então, isto foi o que aconteceu aqui e nos traz esta lição também. E vejam, uma lição também que é fundamental para nós. Vejam que estes homens, Abraão, ele agiu servindo-os, mas também existe o dever daquele que é servido. Esses homens se colocaram no lugar de pessoas que permitiram ser servidos. E aqui, então, vai para nós, que muitas vezes agimos servindo e tudo mais, mas muitas vezes temos dificuldade em se permitir ser servido. Você pensa assim, peraí, o que o pessoal mais quer é ser servido, o negócio de servir para o outro. Não, mas realmente há muitas vezes essa realidade. São pessoas que muitas vezes dizem assim, não vou ficar não, eu não vou fazer isso. Por quê? Porque eu não quero incomodar não. Então é preocupado demais com incomodar. Não vou não, por quê? Porque talvez eu vá incomodar. Não, mas me chamou, não vou aceitar não. Por que você não quer aceitar? Não, eu vou para casa. Mas por quê? Aí na cabeça da pessoa, é porque eu vou incomodar. Não quero ser chato não. Eu não quero ser inconveniente não. Eu não quero atrapalhar não. Eu não quero. E nunca permite que aqueles outros irmãos tenham a graça de exercer o dom da hospitalidade. Então veja você que fica o tempo inteiro, não vou. Faça o seguinte, aceite. Você deve se permitir. Permitir, então, desfrutar disto e permitir que aquele seu irmão tenha a oportunidade de acolhê-lo na sua casa, de servir você, de praticar a hospitalidade. Então devemos tirar da cabeça a ideia de que eu vou sempre atrapalhar. Não, tem gente que é inconveniente mesmo, né? Tem gente que você pensa, rapaz, esse bicho parece que não tem noção na cabeça, não. Mas eu não estou falando desse tipo de gente. Estou falando de quando irmãos, por ver a sua real necessidade, querem ajudar. Você deve permitir, né, isto. Seja recebendo na sua casa, seja com ajuda, algum outro tipo de serviço, nós devemos também dar a chance de que eles façam tais coisas. E então, ocasião ali para desfrutarmos, para nos alegrarmos com eles, para desfrutarmos da companhia, da casa, sei lá, da comida, seja lá o que for. Outra coisa que você que acolhe, né, você deve também pensar é que você não precisa acolher a pessoa e precisa ter um banquete para fazer isso tão grande. Você pensa assim, rapaz, Abraão fez o banquete aqui, então, para eu receber o pastor na minha casa, tem que fazer macaxeira sempre com... Não precisa. Você pode acolher alguém na sua casa e não precisa fazer necessariamente um banquete, né? Nem precisa ser toda vez macaxeira, não. Você pode receber a pessoa com água e bolacha, vamos dar um exemplo. Um chá e uma salada, para algumas pessoas deve ser maravilhoso, mas assim, sim, pode me chamar, eu vou. Não sei como é que vai ser no caso da salada, mas, então, o ponto é, você não precisa, eu não tenho o que receber, não tenho muitos recursos, eu não tenho algo na minha casa. Não tem que ter muita coisa.
O ponto aqui é a disposição para receber de fato alguém no seu lar. E aquela pessoa que ama estar junto a outros vai amar estar com você, independentemente do que você colocar sobre a mesa. Então é algo fundamental, meus irmãos, que nós devemos praticar, mas sigamos em frente. O que acontece a partir do versículo 9? O versículo 9 nos diz o seguinte: então lhe perguntaram, Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu, está aí na tenda. Então, o texto vai nos dizer que lhes perguntaram. Então, eles fizeram uma pergunta ao próprio Abraão acerca de Sara, a sua mulher. E eles queriam, é como se quisessem saber onde ela estava. Obviamente que sabiam onde ela estava. Mas queriam ouvir o próprio Abraão falar acerca da sua esposa. Então, o versículo de número 10 nos diz, disse um deles, certamente voltarei a ti daqui a 1 ano. E Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Provavelmente, meus irmãos, aquele que se dirige aqui ao próprio Abraão, aí aqui nós começamos a identificar, e mais à frente fica mais claro, isso já foi dito anteriormente, o próprio Senhor. Um deles, provavelmente, o próprio Senhor se dirige agora diretamente a Abraão, e talvez até ele comece a pensar assim, esse deve ser o Senhor que está diante de mim aqui. Porque as palavras foram repetidas. E mais uma vez aqui nós encontramos o Senhor falando e reafirmando as suas promessas para ele. Reafirmando. E qual é a reafirmação dessas promessas? Para o Abraão, que agiu com incredulidade em tantos momentos, mas aqui nós veremos uma outra pessoa agindo assim mais uma vez. Ele vai dizer, certamente voltarei a ti. Ele está dizendo, é certo, não tenha dúvida de que eu voltarei a ti. Quando? Daqui a 1 ano. Daqui a 1 ano eu farei isto. E o que acontecerá? Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Então, como falamos na exposição passada, o Senhor, ele se agrada, ele se deleita no caso de Abraão, mas também na nossa vida, em como que reafirmar ou trazer sempre à nossa memória as suas promessas. E ele está dizendo aqui, Abraão, esteja certo, Sara vai ter um filho, voltarei daqui a 1 ano. Isso vai acontecer, pode ficar certo disto. É como se ele estivesse querendo consolar o coração de Abraão, que provavelmente, em meio a todas aquelas circunstâncias que ele estava vivendo, o tempo passando, ficando ainda mais velho, então ele diz, olha, mas isso vai acontecer. Isto vai acontecer, Abraão. Confia em mim. Acredita em mim. Sou eu quem falo. É o Deus, é o Senhor Yahvé quem está falando com você. E muitas vezes parece que nós realmente precisamos disto. Com frequência o Senhor nos recordando as suas promessas de perdão, de salvação, de graça, de cuidado, de provisão. Com frequência, lemos a Escritura, revelações das promessas do Senhor. Vemos para o culto, cantamos os salmos falando sobre essa realidade. Nós olhamos, lemos a Escritura e vemos a Escritura então nos apresentando essa realidade, promessas do Senhor na Escritura. Ouvimos a pregação da palavra, somos recordados de coisas que já sabemos, mas precisamos ser recordados. Então, isso é o que está acontecendo aqui. O Senhor didaticamente, o tempo inteiro, se voltando para Abraão e então anunciando ali a sua vontade, o que ele fará por ele. O que acontece naquele contexto, naquela ocasião, enquanto o próprio Senhor fala com ele, o que é que o texto nos diz? Vai nos dizer, Sara o estava escutando à porta da tenda, atrás dele. Então veja, Sara, ela não estava diante daqueles homens, não. Ela estava escondida, ela estava no seu lugar, fazendo o seu papel, mas ela ouviu aquilo. E então, Sara, ao ouvir aquilo, algumas coisas acontecem. O que é que nos diz? Moisés, então, vai acrescentar algumas palavras aqui. Não é Abraão falando, não é Sara falando. Moisés vai dizer o seguinte, Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Então, ele vai acrescentar essa nota aqui.
E esta nota nos diz que eram velhos, como nós já sabemos, avançados em idade, só para reforçar o fato de que são velhos. E então ele vai dizer, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Ou seja, ela já não poderia gerar filhos. O que o Senhor, através dessas palavras, está querendo enfatizar é o seguinte: cada tempo que se passa, a impossibilidade aumenta. A impossibilidade dela conseguir gerar um filho aumenta. É como se quisesse mostrar assim, olha como é difícil que aquilo que o Senhor está falando aconteça, mas isso dará mais ênfase e trará maior glória para quando isso acontecer. Porque olha como é quase impossível para o homem, aparentemente. Mas, na verdade, o Senhor fará algo extraordinário. Então, se tratava desta condição, a cada vez mais mostrando, e o narrador aqui não apresenta isto, mas ela era estéril ainda, né? Lembrem-se disso. Além de velha, estéril. Então, muito difícil disto realmente acontecer. O que acontece então com Sara quando ela escuta o Senhor falar aquilo ali? Versículo número 12 nos diz: riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha, e velho também, o meu Senhor, terei ainda prazer. O que é que nós encontramos aqui? Nós encontramos, de fato, Sara agindo mais uma vez com incredulidade. E vejam que o texto não diz que ela sorriu diante do Senhor. Ele não abriu um sorriso escancarando os dentes. É como se ela tivesse sorrido dentro, riso no seu íntimo, o texto vai dizer. Então, internamente, só que aquele que pode sondar todas as coisas sabia que ela fez isso. Um riso de incredulidade, e é como se ela estivesse querendo dizer assim, como isso acontecerá? Como isso pode acontecer depois de velha? Velho, meu marido, terei prazer em me deitar com meu marido, terei prazer em me utilizar dos meios, né, para alcançar os fins, que é o filho, então o meio é se deitar com o seu marido e tudo mais. Não tenho mais prazer nisso. Como se ela estivesse querendo dizer, não tem mais prazer, não se pratica, não faço, isso não é algo que não é uma realidade mais na vida dela. Já se passou o tempo dela, enfim, ele já não cabia mais isso na cabeça dela, isso não vai acontecer. Então ela realmente age aqui com grande incredulidade, ela realmente não confia naquelas palavras repetidas pelo próprio Senhor que falava com ela. Então, nós contemplamos aqui a incredulidade. Falaremos um pouco acerca disto mais à frente. Mas notem uma coisa aqui também. Em Sara. Porque, ainda que Sara ela tenha agido aqui com incredulidade, nós não podemos negar e deixar de considerar um texto no Novo Testamento que, fazendo referência a este texto aqui que acabamos de ler, de Sara, nos ensina acerca dela e acerca de quem é esta mulher. Para que não pensemos que Sara, rapaz, que mulher difícil, né? Realmente é complicado. Se ela não acredita, talvez, nas promessas do Senhor, como seria ela como mulher com seu marido? Mas o que acontece é que 1 Pedro, capítulo 3, verso 5 a 6, nos diz algo acerca de Sara. Aqui. 1 Pedro, capítulo 3, versos 5 e 6, nos diz o seguinte. Pois foi assim também que a si mesma se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus. Vejam, santas mulheres que esperavam em quem? Em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Como fazia quem? O texto vai dizer Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando bem e não temendo perturbação alguma. Interessante demais isto. O que é que Sara, como é que Sara vai se dirigir a Abraão?
ela vai chamar Abraão aqui no versículo de número 12 de Gênesis, capítulo 18, de meu Senhor. Meu Senhor. E eu não estou querendo dizer aqui que você deve chamar seu marido de Senhor, né? Ou meu Senhor, nesses termos. Mas o ponto aqui é que esta mulher, Sara, era uma mulher que respeitava o seu marido. Ela era alguém que honrava o seu marido. Ela era alguém que, de fato, era submissa em amor ao seu marido. E ela é um grande exemplo para as mulheres. Vejam, Sara, aqui, muito incrédula em muitas ocasiões, mas um exemplo de uma mulher santa, de uma mulher piedosa, de uma mulher que agiu com prudência. Isto certamente ensina, deve ser uma lição para as mulheres, né? Muitas vezes eu falo sobre o homem, em vários sermões aqui, o homem, o dever do homem, mas aqui está o dever da mulher. De fato, diante do seu marido, que deve, obviamente, como já falei várias vezes, ser um exemplo de servo, de alguém que vai amar, que vai cuidar, que vai zelar. Mas vejam, a sua responsabilidade é naquilo que for, que não for contrário à Escritura. Porque importa obedecer a Deus antes de obedecer a homens. Você deve ser alguém que vai se submeter ao seu marido. Honrando, sendo de fato uma auxiliadora, sendo alguém que vai estar disposta ali a servir, a cuidar, a tratá-lo com respeito, nas suas palavras dirigidas a ele, na forma que você fala com ele, na forma que você reage em resposta às ações e atitudes deles. Então, aqui aponta muito para esse relacionamento familiar e a como você vai agir com todo respeito, honrando ao seu marido como que honrando ao próprio Senhor. Então, é um dever seu. E não é o pastor Rafael que está simplesmente dizendo isso. Não são aqueles do patriarcado que as feministas não gostam e então esse negócio de submeter ao marido. Não, é a própria palavra do Senhor quem nos chama a isto. O homem é aquele que é chamado a amar a sua esposa e se sacrificar por ela, a ponto de estar disposto, inclusive, a entregar o seu próprio corpo à morte. Mas as mulheres são chamadas a assumir o seu papel também. Então, vocês que conhecem ao Senhor Jesus Cristo, mulheres, realmente, honrem os seus esposos, cuidando deles, honrando eles, respeitando eles. Isso é fundamental para o bom andamento das coisas no lar. Fundamental. Sabemos que o principal dever é do homem, mas aí está também o seu dever. É a isso que a Escritura nos chama. Sara se apresenta como um grande exemplo, mas a própria Escritura, ou seja, o próprio Senhor Jesus Cristo, através da sua palavra, requer isso também de você. Não, vocês não têm o direito de agir com rebeldia, tratando mal, com rispidez, ignorância, nada disso. Sejam doces. É isso que a palavra requer de vocês. Mas então o texto continua dizendo: e Sarai, ela realmente mostrou incredulidade, sendo ela também uma mulher piedosa, mas revelando muitas vezes na sua caminhada a incredulidade. E então o que é que vai acontecer aqui? O Senhor, ele vai se dirigir a alguém por causa deste ato estranho de Sara. E a quem ele se dirige aqui? Interessante isto, né? Porque ele não vai dizer assim: Sara, por que você riu aí, hein? Ele vai se dirigir a Abraão. Disse o Senhor a Abraão: porque se riu Sara, dizendo, será verdade que darei ainda a luz, sendo velha? Então vejam que ele vai cobrar de Abraão. Ele vai cobrar do homem. Ele vai cobrar daquele que é cabeça da casa. Então, isso acontece desde o princípio, viu? Lá em Gênesis. No pecado que foram cometido, a quem o Senhor se dirige lá?
O Senhor vai cobrar, é de de Adão. A culpa e a responsabilidade eram de quem? De Adão. Porque ele era quem? O cabeça. Cabeça federal, responsável, por zelar de tudo aquilo. E então o Senhor vai cobrar dele. Dizendo, olha, por que tua mulher agiu assim? E aqui brevemente nós poderíamos realmente considerar esta realidade. E agora, voltando-se para os homens de fato. O Senhor, no final, meus irmãos, Ele cobrará de nós pelo bom andamento do nosso lar. Considere a possibilidade da esposa ela agir de modo todo inapropriado, sem honrar o marido, sem respeito, sem nada, confusão danada, um negócio virado de cabeça para baixo. Ainda que a mulher seja responsável pelos seus próprios pecados, o Senhor haverá de cobrar também dela. O Senhor cobrará do homem também o bom andamento da casa e como anda também a sua esposa. Então vejam como a responsabilidade e o dever requerido de nós é grande. Então a responsabilidade nossa, esteja certo, assim como o Senhor cobrará de mim como pastor da igreja, tudo aquilo que eu faço na igreja, aqui como pastor da igreja, o Senhor cobrará dos homens, pastores do seu lar, ou que devem ser o pastor do seu lar, as suas responsabilidades, inclusive aquilo que é feito por todos aqueles que estão sob os seus cuidados na sua casa. Inclusive com respeito à sua esposa. Então, atentemos, meus irmãos, devemos realmente, somos chamados pela Escritura, não somente pelo exemplo de Abraão, ou de qualquer pai da fé, a assumirmos as nossas responsabilidades, de fato, como homens no nosso lar. Sustentando, pastoreando, guiando, instruindo, cuidando fisicamente, espiritualmente, zelando, porque o Senhor nos confiou, porque o Senhor um dia poderá se voltar para nós e dizer o seu nome, cobrando. Por que razão isto foi feito? Por que razão as coisas caminharam assim? Mas vejam, o Senhor vai cobrar a Abraão aqui e apontando e revelando aqui a sua incredulidade, a incredulidade de Sara. Ele mostra, de fato, que ele consegue ver o íntimo, ele sabe o que se passa no interior dos homens, ele sabe o que se passa no coração de todos aqueles que estão diante dele. Então, mais uma vez, agora com uma exortação, certamente muito clara para Sarai, ele vai dizer, a minha aliança, porém, estabelecerei, acaso, versículo 14, acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Vejam que além da reafirmação daquilo que ele fará, ele exorta dizendo, para mim, o Senhor, há algo que seja difícil. É como se ele estivesse querendo dizer assim, para mim, há algo que eu não consiga fazer. Vejam, meus irmãos, que o Senhor que se revelou é o Senhor chamado, o Senhor El Shaddai. Lembrem-se, é o Deus Todo-Poderoso. Quando falamos que Deus é Todo-Poderoso, estamos querendo dizer que ele tem poder para fazer absolutamente tudo aquilo que Ele quiser. E quando consideramos que Deus também é infinito, nós concluímos que o seu poder é infinito. Ou seja, o seu poder ele é ilimitado, não tem fim para o poder de Deus. É este Senhor que se revela a Abraão, é este Senhor que se revela a Sara, e ele diz, o que é que eu não posso fazer? Se fosse me responder no sentido positivo, tudo ele pode fazer. Ele só não pode ir contra a sua própria natureza. O Senhor, por exemplo, não pode mentir. O Senhor ele não pode pecar. Quanto a estas coisas, de fato, o Senhor não fará, mas o Senhor pode, segundo o seu poder, fazer com que uma mulher que é estéril e já muito velha possa ter filhos.
Então, isto, meus irmãos, deve ser algo maravilhoso e consolador para nós também, quando sabemos que o Senhor que está diante de nós hoje, o Senhor que está no relacionamento conosco hoje, é este Deus que continua sendo Deus Todo-Poderoso. E que aquilo que Ele fala na sua palavra, as suas promessas, serão levadas ao seu cumprimento. Por que razão? Porque Ele é todo-poderoso, também fiel e fará cumprir a sua vontade. Ele fará isto. Poderíamos falar sobre várias promessas do Senhor. Falei sobre algumas promessas no sermão passado. Mas vejam, nós neste mundo, o Senhor nos promete um dia vir para julgar todo mundo, destruir todos os seus inimigos e estabelecer com glória e beleza o seu reino eterno, a glória eterna. Novos céus e nova terra, onde habitaremos com o Senhor. Promessas certas do nosso Deus. Será que nós temos alguma razão para desconfiar se isso realmente acontecerá algum dia? Nenhuma razão. Por que razão? Porque Deus que prometeu tal coisa é um Deus que é poderoso e fará cumprir tudo isto. Porque Ele é poderoso e é fiel às suas promessas. Podemos aguardar então com expectativa e certeza de que isso acontecerá. E isto acontecerá independentemente de na nossa caminhada aqui agirmos muitas vezes com incredulidade, como foi o próprio caso de Sara. Porque mesmo ela agindo com incredulidade nas promessas do Senhor, ainda assim o Senhor reafirmou a sua promessa e fez cumprir isso no tempo devido e determinado por Ele. Então, nós podemos confiar no Deus que fala através da Escritura. Ele é fiel e poderoso para fazer cumprir toda a sua vontade. Aqui, Abraão e Sara não têm a menor dúvida que se trata do Senhor diante deles ali. Nenhum deles tem dúvida. Sara, então, reconhecendo isto, vendo o que falou, o seu pecado de incredulidade levou ela a um outro pecado. O versículo de número 15 nos diz, então Sara, receosa, o negou, dizendo, não me ri. Ele, porém, disse, não é assim, é certo que riste. Então, ela mentiu. O Senhor contemplou, o Senhor disse, ela ouviu a exortação, ela sabe, mas ela ainda negou. E este ato de Sara é realmente algo que nós podemos pensar assim, que tristeza, não é? Tantas vezes o Senhor reafirmou suas promessas a ela, como ela pode agir assim ainda? Mas vejam, realmente, meus irmãos, muitas vezes é exatamente assim conosco, como mencionei na última exposição. Há reafirmações, agimos com incredulidade, e é um pecado acaba levando a outro pecado, aí ela mentiu para o Senhor, mas então o Senhor disse, você riu, ela disse, eu não ri, mentiu de fato. O que ela deveria ter feito? Sara, ela deveria de fato agir com toda a sinceridade diante do Senhor. Ela deveria agir com honestidade diante do Senhor. O que ela deveria ter feito? Ela deveria ter confessado o seu pecado. O Senhor se revelou aqui neste texto, não somente como Deus que é fiel às promessas, como Deus que é todo-poderoso, mas também como Deus que é onisciente, Ele sabe absolutamente todas as coisas. E isto nos traz lição para nós hoje. Quando nós pecamos contra o Senhor, pode ser no nosso íntimo, pode ser no seu íntimo, o Senhor sabe. Mas parece que às vezes nós nos esquecemos disto, ou não nos importamos com isto. Nós revelamos na nossa caminhada o que já falei em outra ocasião aqui, inclusive nas exposições na lei de Deus, em Êxodo. Nós agimos como verdadeiros ateus na prática. Abrimos a boca e falamos, cremos em Deus, creio no Senhor. O Senhor é onisciente, nós falamos, é onisciente. E o que significa dizer que Deus é onisciente? Ele está em todo lugar. E Ele sabe o que acontece, o que vai acontecer, o que acontece na minha vida interna e externamente.
eu declaro isso. Confessionalmente, de lábios, eu sou excelente. Mas vivemos, muitas vezes, como se esse Senhor não fosse onisciente. Vivemos como se Ele não soubesse o que nós fazemos. Vivemos como se Ele não soubesse aquilo que nós praticamos escondidos na nossa casa. Vivemos como se Ele não soubesse aquilo que nós praticamos quando nenhum olho humano nos contempla. Vivemos como se o Senhor não pudesse sondar o nosso coração, sabendo exatamente aquilo que está no nosso íntimo. O Senhor sabe quando você peca no seu próprio íntimo, ainda que o seu irmão ao seu lado não saiba, ainda que o seu esposo ao seu lado não saiba, ainda que a sua esposa ao seu lado não saiba, ainda que seu filho não saiba, ainda que seu pastor não saiba, presbítero, diácono, não saibam, o Senhor sabe os seus pecados no seu íntimo. Mas nós tememos demais que sejamos vistos pelos homens, mas não tememos quando o Senhor contempla os nossos pecados. E isso é que é triste demais. Quando deveríamos verdadeiramente temer mais este Senhor que é santo e justo e ver a nossa iniquidade no íntimo. Deveríamos ser conduzidos a fazer exatamente aquilo que a palavra do nosso Deus nos prescreve a fazer. Quando nós pecamos contra esse Senhor, Ele mostra, através da sua palavra, a nossa consciência que nós transgredimos o seu mandamento, a sua palavra, pecamos contra Ele, devemos nos voltar para Ele não mentindo, mas confessando honestamente, confessando sinceramente os nossos próprios pecados. Senhor, perdoa-me, porque eu pequei contra ti somente. Nós somos chamados, meus irmãos, diariamente a uma confissão pública ao nosso Deus e sincera dos nossos pecados. Todos, não somente os que são cometidos pelas nossas próprias mãos na prática, mas aqueles que são cometidos internamente. Você, adulto, é chamado para fazer isso. Você, jovem, adolescente, criança, é chamado para fazer isso. Quando você mente para os seus pais, quando você esconde algo dos seus pais, você está mentindo a Deus. Você está pecando contra Deus. Você está desobedecendo Ele. E o que é que Ele requer? O que é que Ele exige de você? É que você confesse o seu pecado. O Senhor sabe o que se passa no nosso íntimo. O Senhor sabe o que está no seu coração. É isto que a palavra nos diz. Mas para que não pensemos de Sara mal e errado demais, porque ela agiu com incredulidade, olhemos para um outro texto que vai falar sobre esta mulher sendo de fato uma mulher de fé e crendo nas promessas. Frágil em muitos momentos na sua fé. Fé vacilante, como a nossa, em muitas ocasiões. Mas Hebreus capítulo 11, verso de número 11, vai falar algo a respeito disto que nós acabamos, dos textos que nós estamos considerando aqui. Hebreus capítulo 11, verso 11 diz o seguinte: pela fé, também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Sara, meus irmãos, ela creu na promessa e naquele que fazia a promessa. Sara, meus irmãos, ainda que em muitas ocasiões tenha agido com a mulher com grande incredulidade, na sua fé vacilante, ela ainda possuía fé. Não precisamos, o que o Senhor requer de nós é fé. Não é fé grande ou pequena, mas fé nas suas promessas. Fé naquilo que Ele diz. E ela esperava então, certamente, com expectativa, como alguém de fé, como nos diz o texto, aquele que viria e nasceria dela. E é maravilhoso nós sabermos disto, porque aquilo que o Senhor prometeu aconteceu. Veio um filho posterior a ele, da sua geração, da sua descendência, aquele que, sobretudo e especialmente, fora prometido por Deus a Abraão.
Cristo. O Senhor foi fiel às suas promessas, meus irmãos, e levou a cabo, e levou até o fim. E Ele nos apresentou aquele que fora prometido, Cristo Jesus. O descendente, o prometido, o aguardado, o esperado com grande expectativa. E também aquele que se revela como o nosso Salvador. Como é maravilhoso, meus irmãos, nós contemplarmos esta realidade e vermos que o Senhor realmente trouxe o seu Filho. Que o seu Filho padeceu neste mundo, morreu neste mundo, para a salvação de pecadores indignos como eu e você. Nós fomos salvos pelo descendente prometido pelo Senhor no passado. Através da sua obra salvífica naquela cruz maldita. E este Cristo é o Cristo que hoje é oferecido livremente a todos os homens neste mundo. E o Senhor, através da sua palavra, apresenta esse Cristo dizendo, creiam nele e serás salvo. Creiam nele e você então encontrará a vida eterna. Creiam nas minhas promessas, crendo nele serás salvo e então habitarás comigo na glória. Você é chamado à fé no Senhor Jesus Cristo. E então você pode estar certo das suas promessas de vida eterna nele. Porque o Senhor que promete, Ele realmente faz cumprir todas as suas promessas. Crê em Cristo e serás salvo. Nós que fomos salvos por este Senhor Jesus Cristo, prometido na sua palavra, devemos ser aqueles que se alegram com isto. E podemos estar certos de que a promessa de que habitaremos com este Senhor na glória eterna acontecerá. Porque aquele que prometeu é poderoso para fazer cumprir todas as suas promessas. Amém. Oremos, meus irmãos, ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, queremos te agradecer, Pai, por tua palavra. Queremos te agradecer pela graça que temos de ouvir a exposição da tua palavra. Queremos te agradecer, Senhor, por este momento. Peço-te, Pai, que o Senhor nos abençoe sempre através da pregação da tua palavra, concedendo-nos a graça, Pai, de vivermos para ti, sendo servos diligentes do Senhor, no serviço aos outros e também sendo homens e mulheres que verdadeiramente confiam nas tuas promessas, na tua palavra, no Senhor. Ajuda-nos, Pai, na nossa falta de fé. Fortalece-nos, Senhor. É o que nós te pedimos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, teu bendito Filho. Amém.